É uma manhã de início de primavera, mas uma tempestade severa tomou conta da baía. A baixa visibilidade encobre a travessia da ponte Sunshine Skyway. Os motoristas não sabem que não há ponte à sua frente, apenas um abismo e um mar azul profundo. A Flórida é o lugar ideal na primavera. Temperaturas amenas e dias ensolarados atraem milhões de turistas para esta parte dos Estados Unidos. No entanto, hoje, 9 de maio de 1980, é diferente. Uma neblina cobre a Baía de Tampa e a movimentada rota marítima entre o Golfo do México e o porto da Baía de Tampa. O capitão John Laro, no comando do navio cargueiro Summit Venture Carrier, sabe que precisa ser muito cuidadoso ao manobrar pela baía quando o tempo está ruim. A caminho do porto, ele precisa passar por baixo da ponte Sunshine Skyway. Há outra embarcação vindo na direção oposta, o que o deixa ainda mais cauteloso. Então, do nada, uma rajada atinge a baía. Laro mal consegue ver qualquer coisa à sua frente e seu radar enlouquece. É melhor ele parar o navio. É mais fácil falar do que fazer, pois o vento balança sua embarcação como um brinquedo. Então ele acerta um dos pilares da ponte Skyway. Da ponte de comando, John Laro só pode assistir enquanto a ponte desaba na água. Uma tragédia está a caminho. John Laro tinha uma vasta experiência como piloto. Durante sua carreira, ele navegou todo tipo de embarcação do Japão e da Europa até a África do Sul. Na época, ele trabalhava como piloto adjunto do porto e se tornaria comandante do navio em poucos dias. Seu trabalho era conduzir navios com segurança do Golfo do México até a Baía de Tampa. No dia do desastre, ele já havia realizado o procedimento em mais de 800 ocasiões. Ele conhecia a baía como a palma da própria mão, mas também sabia o quanto ela podia ser traiçoeira, especialmente quando o tempo estava ruim. Na manhã do desastre, havia apenas uma leve névoa pairando sobre a baía. Às 6h30 da manhã, o navio cargueiro de bandeira ibérica Summit Ventures parou em Egmont Key para embarcar Laro. Ao assumir o controle do navio, Laro o direcionou em direção à ponte Skyway. Infelizmente, o nevoeiro ficou mais denso e a chuva começou a cair. Nesta área da baía, onde as águas são rasas, o mau tempo poderia tornar a manobra de uma embarcação tão grande uma tarefa problemática. Com outro navio, o petroleiro Pure Oil, deixando o porto ao mesmo tempo e indo em direção à ponte, Laro teve que ser ainda mais cuidadoso. Quando se aproximava da ponte vindo do oeste, às 7h18 da manhã, a chuva começou a cair mais forte. Com a precipitação aumentando constantemente, Laro reduziu a velocidade de 12 milhas por hora para apenas 6 milhas por hora. A 350 jardas das boias de orientação colocadas para direcionar a navegação em direção ao vão principal da ponte, a chuva forte se transformou em um aguaceiro cegante, seguido por ventos fortes atingindo o navio. A visibilidade foi reduzida para apenas 500 pés e foi então que o radar ficou descontrolado. Como não conseguia ver as boias, Laro enviou 2 vigias para a proa. Às 7h28 da manhã, um dos vigias avistou a boia sul 2A a bombordo do navio. Isso significava que o Summit Venture estava seguindo ao sul do curso previsto. Felizmente, não tinha se desviado muito. Certo de que o vento soprava do sudeste e a seu favor, Laro fez uma curva à esquerda para colocar o navio de volta no curso correto. Para seu azar, o vento de repente mudou de direção e começou a soprar do nordeste. Em vez de voltar ao curso, o navio estava se afastando ainda mais dele. Ainda pior, Laro não fazia ideia disso. Às 7h32, ele notou um dos pilares da ponte ao seu lado de estibordo. Ele estava prestes a colidir com ele. Mesmo surpreso ao ver o pilar, Laro manteve a compostura. Ele ordenou que as âncoras fossem lançadas e deu ré nos motores para parar o navio. No entanto, mesmo indo devagar, ele não conseguiu parar. O vento soprando do noroeste estava forte demais. Com a embarcação vazia e flutuando alto nas ondas, ela simplesmente deslizou direto para o pilar 2S do braço âncora do vão sul da ponte, às 7h33. O pilar de suporte secundário desabou imediatamente com o impacto, fazendo com que a seção de 1.297 pés do vão principal da ponte caísse no mar. Ciente da situação perigosa,
Lero imediatamente chamou a guarda costeira pelo rádio, gritando por socorro. Emergência. Todo equipamento de emergência para a ponte Skyway. Uma embarcação bateu na ponte. A ponte Skyway caiu. Levem todo o equipamento de emergência para a ponte Skyway. A ponte Skyway caiu. É uma situação de emergência grave. Parem o trânsito nessa ponte Skyway. Parar o trânsito imediatamente em um trajeto de 14 milhas entre dois pedágios era impossível, especialmente durante o horário de pico da manhã. No momento do impacto, centenas de veículos ainda estavam na ponte. Entre eles estava Wesley McIntyre, motorista aposentado que fazia bicos para pagar as contas. Enquanto subia a ponte em direção ao vão central, ele sentiu sua picape Ford Courier balançando para cima e para baixo. O coitado achou que era o vento soprando pela ponte. Por causa da neblina e da chuva forte, ele não viu que a ponte havia desabado à sua frente. Então, de repente, sua picape despencou. Chocado, McIntyre pisou no freio, mas ele já estava no ar. Antes que ele percebesse o que estava acontecendo, o veículo caiu do convés do navio e quicou na água. Só quando o carro começou a afundar e encher de água foi que McIntyre recobrou o juízo. Ele forçou a porta do motorista e se espremeu para fora do carro que afundava. Felizmente, McIntyre havia sido treinado como nadador na marinha, então ele nadou o máximo que pôde até alcançar a superfície. Enquanto ofegava em busca de ar, o motorista pôde ver que todo o vão principal da ponte havia desaparecido. Apenas um sedã Buick amarelo estava parado na beira da ponte desabada. Foi realmente um milagre ele ter sobrevivido a uma queda de 45 metros. Infelizmente, ele foi o único sobrevivente das 36 pessoas que caíram da ponte. Junto com sua caminhonete, a estrutura em colapso levou mais 5 carros, um caminhão e um ônibus Greyhound, com 23 passageiros a bordo. Depois de passar um tempo na água, segurando-se em um pedaço de metal flutuante, Wesley McIntyre foi salvo por a tripulação do Some Adventure, o mesmo navio que o fez acabar ali. Dentro do carro amarelo no topo da ponte estavam Richard Hornbuckle e seus 3 amigos. Quando viu que a ponte havia sumido à sua frente, Richard pisou no freio. Ele conseguiu parar o carro em uma parte inclinada, a apenas 35 centímetros da beirada. Eles estavam à beira da morte. Com os motores ligados, todos saíram do carro e correram para um local seguro. Após o desabamento, a tempestade cessou e barcos de resgate puderam chegar. Os primeiros foram os da equipe de resgate marinho da Faculdade Eckerd. Apesar do esforço, não havia sobreviventes para resgatar. Apenas corpos para recuperar. Logo, a guarda costeira chegou, assim como a polícia e outros veículos de resgate. No momento em que chegaram, porém, já estava tudo acabado. Eles só podiam observar a cena e se perguntar como aquilo pôde acontecer. As pontes foram projetadas para suportar o impacto de navios, não foram? A ponte Skyway foi aberta ao tráfego em 6 de setembro de 1954, substituindo uma balsa que atravessava a Baía de Tampa de Point Panelas, até Piney Point. A ponte consistia em 2 vãos laterais de treliça de tabuleiro e um vão de aço em balanço entre eles. A construção tinha 4,2 milhas de comprimento e era sustentada por pilares de concreto colocados a cada 135 pés de distância, exceto no vão principal, onde os pilares estavam a uma distância de 864 pés. Em ambos os lados da ponte, um longo vão de tabuleiro baixo a conectava às margens da Baía de Tampa. O comprimento total do projeto era de 14 milhas. Em 1969, a construção de uma ponte gêmea começou bem ao lado da já existente. Inaugurada para o tráfego em 1971, a nova ponte deveria receber o tráfego no sentido sul, enquanto a antiga ficaria responsável pelo tráfego no sentido norte. A altura livre vertical do vão principal era de 47 metros e a largura livre horizontal era de 268 metros, respectivamente. O leito marinho sob ela foi dragado até 11 metros de profundidade, permitindo a passagem dos maiores navios pelo canal de navegação. Os pilares que sustentavam o vão principal eram estruturas maciças de concreto, projetadas para suportar o impacto de grandes embarcações. Para aumentar a proteção, defensas de concreto foram instaladas. No geral,
era difícil para um navio atingir um dos pilares centrais, muito menos derrubá-lo. No entanto, os projetistas da ponte deveriam ter considerado um cenário em que um navio navegasse fora da principal rota de navegação, que foi exatamente o que aconteceu com o Sam Adventure. O navio não colidiu com o pilar do vão principal, mas sim com um braço de ancoragem adjacente, o pilar 2S. O pilar não tinha defensas e era de construção mais fraca, suficiente para ser destruído pelo impacto. Dando suporte ao vão de treliça lateral e ao braço de ancoragem, o pilar era fundamental para a estabilidade de toda a construção. Quando ele desabou, arrastou toda a seção da ponte que estava sustentando. Investigadores do Conselho Nacional de Transporte concluíram que a amurada e o castelo de proa do Sam Adventure atingiram o pilar antes da proa inferior bater na barreira de proteção. Barreiras de proteção são erguidas na base do pilar e são maiores e mais resistentes que ele. Elas absorviam o impacto no lugar do pilar. Se a barreira de proteção no pilar 2S fosse um pouco maior, ela teria absorvido o impacto inicial do navio, absorvido esse impacto e redirecionado o navio para que seu amurada e castelo de proa não atingissem o pilar. Os investigadores constataram que a ponte não tinha sistema de detecção de falhas e alerta, o que contribuiu para o desfecho fatal. Quando a seção da ponte desabou, o ônibus e 4 sedãs ainda estavam a uma certa distância dela. Se o sistema de alerta tivesse sido instalado e ativado, poderia ter alertado os motoristas sobre os perigos. Assim, por causa da forte chuva, eles não viram que faltava parte da ponte e foram direto para a morte. No final, o estudo do Conselho Nacional de Transporte sobre o colapso determinou que o principal fator que contribuiu para o desastre foi uma tempestade severa. Foi a rajada, o aumento brusco da velocidade do vento que durou alguns minutos, que causou o acidente. John Laro, no comando do Sam Adventure, estava levando em consideração um vento sudeste quando tentou redirecionar o navio de volta para a principal rota de navegação. No entanto, uma rajada repentina mudou a direção do vento e começou a soprar do nordeste, empurrando o navio diretamente para o pilar do braço de ancoragem. Diante das circunstâncias, Laro não podia fazer nada. Por 3-2, o Conselho Nacional de Segurança no Transporte concluiu que o capitão foi só parcialmente responsável pelo acidente. O presidente do conselho afirmou que ele agiu de forma razoável na situação em que se encontrava. Como conclusão do seu estudo, o NTSB fez uma série de recomendações à Administração Federal de Rodovias que se referiam principalmente ao desenvolvimento de padrões para o projeto, desempenho e instalação de sistemas de detecção de falhas dos vãos de pontes e alerta. Em cooperação com a Guarda Costeira, a Administração Federal de Rodovias foi incumbida de determinar quais pontes nos Estados Unidos não estavam equipadas com proteção adequada para pilares estruturais e desenvolver padrões para seu projeto. Após o colapso, o vão sul da ponte foi fechado, com todo o tráfego sendo redirecionado para o vão antigo. A construção de uma nova ponte substituta começou em 1983. Ela foi inaugurada em 30 de abril de 1987. Formada por um par de longas pontes em viga, com uma ponte estaiada central, a nova ponte Sunshine Skyway é totalmente diferente de sua antecessora. A estrutura do vão principal tem 1.200 pés de largura, com uma altura livre de 180 pés. Quanto à ponte antiga, seus acessos foram mantidos intactos e transformados em um pier de pesca. A última pessoa a atravessar a ponte de carro antes de sua demolição foi Wesley McIntyre, acompanhado de sua esposa. No topo do vão principal, eles jogaram 35 cravos brancos na água em memória das pessoas que perderam a vida no desastre da ponte Skyway em 1980. Veja o próximo episódio se achou este vídeo interessante. Por favor, deixe um like e um comentário se quiser apoiar o canal.